E aí pessoal, beleza? Eu sou o Ramon e seja muito bem-vindo ao canal das curiosidades. Então, antes de começar, já se inscreve aí no canal e deixa seu like para dar aquela ajuda pra gente. E hoje é dia de irmos para um país entre a Ásia e a Europa, a Turquia. Esse vocês pediram bastante. E esses aí já foram os países que nós vimos até o momento e sem mais enrolação, vamos nessa! Com mais de 783 mil quilômetros quadrados, a República da Turquia é o 36º maior país do mundo e o 17º mais populoso, com 84,3 milhões de habitantes. Sua capital é Ankara e possui 5,6 milhões de pessoas. Seu idioma oficial é o turco, mas o grego e o armênio também são falados por lá. O seu nome significa Terra dos Turcos. O país é dividido em 7 grandes regiões e 81 províncias, e suas maiores cidades são Istambul, Ankara, Esmirna, Bursa e Adana. De acordo com o Fundo Monetário Internacional, sua economia é a 20ª maior do mundo, com um PIB de 649 bilhões de dólares. Sua moeda é a lira turca. O nome de sua capital, Ankara, significa âncora no latim e no grego antigo, e sua história é muito antiga. Começou a ser habitada há pelo menos 4.000 anos. Tornou-se capital do país em 1923, quando a República da Turquia foi fundada. E agora é a hora da história longa, segura aí. A Turquia localiza-se em um ponto estratégico, a Península Anatólia, que conecta o Oriente com o Ocidente. É habitada por civilizações desde a Idade da Pedra. Inúmeros reinos e impérios já foram formados na região, como os hititas, os frígios, os persas, os macedônios, os romanos e os bizantinos. Em 600 a.C. foi conquistada pelo Império Aquemenida, tido como o primeiro Império Persa. 300 anos depois foi conquistada por Alexandre o Grande e posteriormente partes dela foi dominada pelo Império Romano. E como você já deve saber, no ano 405 esse império foi dividido em dois, um ocidental e um oriental. O ocidental caiu no ano 476. Já o Império Romano Oriental, também chamado de Império Bizantino, só veio cair quase 1000 anos depois, em 1453, quando foi derrotado pelos otomanos, que governaram o país até 1922. Na época do Império Romano, sua capital era Bizâncio. Entre os anos 324 e 330, se tornou capital de todo o Império Romano e foi rebatizada de Nova Roma pelo imperador Constantino. Mais tarde, a cidade passaria a se chamar Constantinopla. Foi ocupada pelos aliados após o fim da Primeira Guerra Mundial e acabou perdendo o posto de capital em 1923, após a queda do Império Otomano. Em 1930, a cidade é rebatizada de Istambul, nome esse que significa a cidade, e há muito tempo já era chamada assim pelos locais. O país é riquíssimo em história e cultura, não é à toa que é o 6º mais visitado do mundo. Em 2019, recebeu mais de 51 milhões de turistas. Só para comparar, no mesmo ano, o Brasil recebeu 6,3 milhões. A construção mais antiga do mundo está lá. Göbekli Tepe possui mais de 11.000 anos e foi construído com ferramentas de pedra por caçadores-coletores. Foi feito na época em que a humanidade ainda estava descobrindo a domesticação de animais e a agricultura. Acredita-se que se trata de um local para culto religioso. Jorge veio lá da Capadócia, que é uma das regiões mais visitadas do país. Encanta qualquer um com sua beleza e suas casas construídas nas rochas. Mas você sabe o porquê disso? Bom, antes do cristianismo ser aceito na região, os cristãos perseguidos se escondiam nessa área e lá viviam em cidades subterrâneas. Inclusive, é lá onde está o primeiro mosteiro cristão do mundo. Mas a maioria dessas cidades não foram construídas pelos cristãos. Elas já estavam lá há muito tempo, como a cidade de Derinkuyu, cuja rede de túneis atingem até 85 metros de profundidade.
Construída possivelmente no ano 700 a.C., essa cidade chegou a abrigar até 20.000 pessoas que fugiam da guerra e de invasões. Os sistemas de ventilação dessas cidades eram extremamente eficientes. Já ouviu falar sobre Troia, né? Bom, essa cidade lendária ficava na Turquia. Troia era uma cidade-estado e travou uma guerra contra algumas cidades-estados da Grécia por volta do ano 1200 a.C. E possivelmente o cavalo de Troia nunca existiu, foi só uma criação da literatura. O país tem muitas raízes do cristianismo. Foi lá onde os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez, precisamente na cidade de Antioquia. Além disso, foi lá onde nasceu São Nicolau, o bispo que inspirou a lenda do Papai Noel. É na fronteira do país com o Irã e a Armênia onde está o Monte Ararat, que segundo a tradição religiosa foi o lugar onde Noé encontrou terra com a arca. Até o século passado, esse monte pertencia à Armênia, mas acabou perdendo para a Turquia na Guerra da Independência de 1920. Foi em meio a isso que ocorreram episódios do genocídio armênio. Istambul é uma das 5 cidades do mundo que se localizam em 2 continentes. Essa cidade milenar está localizada tanto na Ásia quanto na Europa e é dividida pelo Estreito de Bósforo. Inclusive, há um túnel que liga as 2 partes dessa cidade. O país é laico e quase 95% de sua população segue o Islã. Há milhares de mesquitas pelo país e são belíssimas, e uma das mais belas é a Mesquita Azul, construída em 1616, a mando do sultão Ahmad I, que queria uma construção maior e mais bela que a da Igreja de Santa Sofia, que se localiza em frente a ela. Essa catedral foi construída no ano 537. Com o domínio otomano, foi convertida em mesquita e em 1935 foi secularizada, se transformando em um museu. Porém, em 2020, o presidente do país a transformou novamente em uma mesquita. Alguns de seus aspectos culturais são o Ramadã, os incríveis festivais de danças folclóricas e o mundialmente conhecido olho turco ou nazar, um poderoso amuleto contra energias negativas. E quando estiver por lá, jamais faça figa para alguém. Esse gesto é considerado bastante ofensivo e obsceno. O esporte nacional do país é a luta turca. O espetáculo de 2 homens encharcados com azeite de oliva lutando sob o sol quente é uma tradição esportiva de 650 anos. Outros eventos populares por lá são os torneios de luta de camelo e de luta de touros. Se você nasceu até os anos 90, possivelmente usou o Orkut, a rede social responsável pela inclusão digital de muitos brasileiros. Bom, essa rede social foi inventada nos Estados Unidos por um estudante da Turquia, chamado Orkut. Possui uma imensa variedade de pratos e uns dos mais famosos são o kebab, o hummus, o baklava e o manjar turco, doce esse que você já deve ter visto em As Crônicas de Nárnia. Uma de suas bebidas tradicionais é o café turco, tão importante que é patrimônio da humanidade. O preparo desse café segue um método centenário e é servido sem açúcar e sem ser coado. Outra bebida bem consumida por lá é o chá, e inclusive servi-lo é uma forma de demonstrar hospitalidade. Em sua bandeira, a lua e a estrela representam o Islã. Já para o vermelho não há um consenso certo, mas uns afirmam ser a cor islâmica usada pelos otomanos. Possui 18 patrimônios da humanidade e já foi laureado com 3 prêmios Nobel. Embora não possua nenhuma maravilha do mundo moderno, já possuiu 2 do mundo antigo, o Templo de Ártemis e o Mausoléu de Halicarnasso. Possui um dos maiores e mais antigos shoppings do planeta. O Grande Bazar de Istambul funciona desde 1461 e foi estabelecido logo após a conquista otomana de Constantinopla. Ao longo dos séculos, ele cresceu em um labirinto de 61 ruas e mais de 3.000 lojas.
é o lugar dos procedimentos estéticos e plásticas. Todos os anos, milhares de pessoas vão ao país para realizar esses procedimentos. Um dos mais procurados é o transplante capilar. A razão para isso é que por lá eles custam bem menos. E bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje com alguns aspectos históricos e culturais da Turquia. Então se você gostou, se inscreva aí no canal, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E por hoje é só, até a próxima, valeu e é nóis, fui!